Boa noite, amados, paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais uma reunião profética. Tenho certeza que você tem sido impactado com cada palavra, em cada reunião, tem sido muito poderosa. E olha, já vai se inscrevendo no canal aqui, GDA Guerreiros Aliança, deixando aquele seu like, o seu comentário e compartilhando, para que outras famílias sejam impactadas através do poder de Deus. Amém? Glória a Deus. E a palavra hoje está lá em Salmos, capítulo 84, verso 10. E o tema dessa noite é um tema muito espiritual. E eu sei que eu vou pregar para uma minoria, porque Deus falou isso para mim. No primeiro momento eu vou explicar algumas coisas, mas depois nós vamos aprofundando, para justamente poder falar para um grupo de pessoas que tem pagado o preço para viver isso, viver a presença de Deus. E o tema dessa noite é: não perca o tempo. Então vamos repetir: não perca o tempo. Não é não perca tempo, é não perca o tempo. Palavra Salmos 84, verso 10, diz assim: pois um dia em teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Amém? É muito forte. Olha que o profeta de Deus está dizendo aqui. Dentre todas as declarações que ele está fazendo acerca de Deus, ele está dizendo que um dia no átrio vale mais do que 1000 dias longe. Um dia reclinado à porta da entrada do templo vale mais do que os templos feitos pelos ricos com toda a sua riqueza. E o que é o átrio? O átrio, ele é a parte de fora, o pátio que fica dentro do templo. Quando a gente escuta átrio, a gente pensa que o do coração, né? Mas o átrio, na verdade, ele é o pátio, aonde fica a multidão. Depois do átrio, tem o santo lugar, aonde ficava a mesa da preposição, ficava o candelabro, ficava os pães asmos, ficava a bacia de purificação, ficava o altar do incenso. Então os sacerdotes ficavam dentro do santo lugar, orando, clamando, buscando a presença de Deus. E quando eles ofereciam incenso e soltavam incenso e adoravam a Deus, uma vez por ano, quando essa fumaça ficava tão densa a ponto do sacerdote não enxergar mais a ponta do seu nariz, representava então que o homem não estava mais enxergando ele e que ele estava apto a entrar na parte mais secreta do templo, que era o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Então, para você adentrar ao Santo dos Santos e ter um encontro com Deus, o homem não podia mais se ver. Então, todas as vezes que eu ainda me vejo, todas as vezes que eu vejo ainda a minha dor, todas as vezes que ainda vejo os meus desejos, as minhas vontades, toda vez que eu trago o eu, não tem espaço para ele, porque ele só pode vir quando eu sair. Amém? Então, ele não está falando aqui do Santo dos Santos, ele está falando do átrio. Se um dia no átrio, que é a parte de fora, no pátio, vale mais do que 1000, quem dirá dentro do Santo dos Santos? Se você ficar reclinado à porta, se você ficar encostado na porta, um dia
vale mais do que 1000 fora, quem dirá recostado na parte de dentro? Eu vou falar algo para vocês tão forte hoje, sobre o ministério de ser porteiro. Hoje às vezes a gente vê nas igrejas pessoas que tomam conta da porta, e coloca às vezes pessoas para tomar conta da porta, qualquer pessoa, porque é a porta. Desculpa, a unção me pegou aqui. Eu vou te falar quem que ficava na porta. O que simboliza a porta? Agora, porque a palavra diz sobre essa importância? Porque aqui o profeta está trazendo de fato o que realmente importa, que é a presença. Mas por que o tema dessa noite é não perca o tempo? Porque existem 4 tempos, e eu vou falar só de 2. Porque se eu falar dos outros 2 tempos que não é falado, nós vamos abrir um leque para outros assuntos. Os 2 tempos que todo mundo conhece é o Cronos e o Kairos. Conhece assim, né? O Cronos é o tempo do homem, o Kairos é o tempo de Deus. O que é o tempo de Deus? Alguém sabe o que é o tempo de Deus? A palavra diz que há um tempo para todas as coisas. Alguém entende o que é o tempo de Deus? A palavra também vai dizer que Deus criou um tempo para todas as coisas. Entenda que Deus, ele é atemporal. Ele é fora do tempo. Por quê? Porque ele criou o tempo. Ninguém pode criar algo se essa pessoa não estiver livre daquilo. Então, por exemplo, você vê os cientistas dizendo que foi criado o Big Bang. E eles falam assim, algo criou isso. Hoje, ninguém fala mais do nada criou o Big Bang. Por quê? Porque mesmo que ele não acredite na existência de Deus, nada, não tem como criar nada. Para se criar algo, precisa um agente criador daquilo. Agora, para que isso seja criado, essa pessoa não pode estar presa naquilo. Entende o que eu estou dizendo? Para ser criado a matéria, não pode estar preso à matéria. Para ser criado o tempo, não pode estar preso ao tempo. Então, se alguém criou o tempo, e o tempo foi criado para o homem, para que o homem pudesse ter noção de viver e ter disciplina, esse alguém não poderia estar preso ao tempo. Entende o que eu estou dizendo? Então ele é atemporal, ele é fora do tempo. Não significa que ele não tenha um tempo próprio para ele, mas ainda que ele tenha um tempo próprio para ele, ele ainda existe antes do tempo. Então, quando ele cria o tempo na terra, para que as coisas pudessem ter ordem, porque o tempo fala disso, uma ordem. Você sabe que é dia e noite por causa do tempo. Então você tem uma ordem cósmica. Ele criou, e o grego, na palavra grega, é chamado de Cronos. É o tempo do homem. É o relógio do homem. Então ele criou para que o homem pudesse ter disciplina. Ele criou para que o homem pudesse ter direção. Ele criou para que o homem pudesse se sintonizar aonde ele estava.
Por isso ele criou o tempo. Só que quando o homem se dirigia para Deus, quando o homem falava com Deus, muitas vezes ele não compreendia em que tempo Deus estava falando. Muitas vezes ele não compreendia em que momento Deus estava dizendo sobre as coisas que iriam acontecer. Um exemplo, Jesus dizia: necessário é que o Filho do Homem venha a padecer e ressuscitar daqui 3 dias. Como assim? Quando vai ser isso? Em outro momento eles perguntam: quando o Senhor vai vir? Ele fala: o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, a não ser o meu Pai. Quer dizer, o Pai sabe uma hora que os filhos não sabem. Que tempo é esse? É um tempo de Deus. Só que sabe qual que é o problema? É quando eu quero trazer para o meu tempo Deus. É quando eu quero trazer para a minha realidade Deus e fazer Deus agir no meu tempo. Então, Deus, eu quero que o Senhor solucione esse problema agora. Eu quero que o Senhor faça isso nesse tempo. Eu vou fazer um propósito, dentro desse propósito, o Senhor tem que fazer isso, porque se o Senhor não fizer isso, então não vai ser resposta. Eu já sei, eu vou fazer uma campanha de 30 dias de oração, e se Deus não me responder nesse tempo, quer dizer que eu não tenho que fazer isso. Deus não é um agente que está para fazer a tua vontade, não. Talvez você orou 30 dias e ele não respondeu, não significa que ele não vai fazer, significa que ele pode fazer, no tempo dele, não no seu. Não no seu. Então quando Jesus diz assim que ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Pai sabe, ele está falando assim: o meu Pai, ele tem um tempo, ainda que ele não esteja preso nele, porque ele criou o tempo. E nesse tempo do meu Pai é o Kairos. Mas para você entender o Kairos, você tem que aprender a viver fora desse tempo do Cronos. E quando você começa a experimentar o Kairos, o tempo do Cronos para as demais pessoas não vai fazer sentido. Porque o Kairos, quando ele entra juntamente com o Cronos, ele causa uma aceleração, a um ponto que o tempo das outras pessoas, mesmo sendo Cronos, não vai fazer sentido. Como que você era uma pessoa assim e agora você é assim agora? Como que você não tinha nada ontem e hoje você já tem isso? Como que você não sabia ler nem falar direito, você era pescador e agora você fala desse jeito? Então a grande dificuldade é quando eu quero fazer Deus viver o meu tempo, ou quando eu quero entrar dentro do tempo de Deus para fazer a minha vontade. Quando eu quero usar o Kairos de Deus ao meu favor, ou quando eu quero usar Deus no meu Cronos. Você entende o quanto isso é perigoso? Eu quero trazer Deus para resolver os problemas no meu momento. E se eu não consigo, eu dou um jeito de querer viver o tempo de Deus para Ele fazer a minha vontade. Para eu poder viver o tempo de Deus e não o meu, eu tenho que parar de caminhar no natural. Eu tenho que abrir mão do controle da minha própria vida. Eu tenho que abandonar o eu, para que então as coisas comecem a ser regidas por Ele. Senão você vai entrar numa zona de questionamento e você nunca vai obter resposta. Como você consegue fazer isso, sendo que você não tem condições? Como você consegue fazer aquilo se você está pior que eu?
Como você consegue dar esse passo de fé, sendo que você está impossibilitado? É porque essa pessoa está se movendo em um tempo que você não está. Então o profeta está dizendo: se você entender o que é o tempo, um dia no átrio vale mais que 1000. Porque você vai compreender algo único. Você vai compreender algo único. Agora, por que é muito perigoso não perder o tempo? Eu vou falar primeiramente numa questão superficial aqui, para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, elas perdem tempo. Não estou falando o tempo. A maioria das pessoas perdem tempo. E o que é perder tempo? É perder tempo com superficialidades. O que é perder tempo com superficialidades? É tudo aquilo que não te agrega valor e não faz você ser edificado. Quando eu perco tempo discutindo, quando eu perco tempo brigando, quando eu perco tempo achando ruim, quando eu perco tempo falando mal do outro, quando eu perco tempo tentando descobrir o que o outro pensa de mim, o que o outro fala de mim, quando eu perco tempo entrando na fofoca, quando eu perco tempo em por que ele falou isso de mim, quando eu perco tempo em tirar satisfação, quando eu perco tempo em falar coisas que não edificam, quando eu perco tempo em falar coisas que não me agregam, quando eu perco tempo em ler coisas que não fazem eu evoluir. Olha quanta coisa é perda de tempo. Por isso que eu falei, a maioria faz isso. Por isso que eu disse no começo da pregação que eu vou pregar hoje para uma minoria que vive o Espírito. Porque tudo o resto é perda de tempo. Fala, perda de tempo. Não é o tema ainda na noite. O tema da noite é: não perca o tempo. Mas a maioria das pessoas, elas perdem tempo. Ah, você falou de mim, eu vou tirar satisfação. Você acha isso de mim, então agora você vai ver. Você mandou isso aqui para mim, eu vou mandar para você agora. Você falou, vai. Cada vez mais você está alimentando aquilo para tirar o seu foco. Você está perdendo tempo. E uma das maiores armas de Satanás, se não a maior, é roubar o seu tempo. Por quê? Porque no tempo é depositado sangue. O tempo é depositado sangue. Toda vez que você trabalha, você derrama sangue. É tempo trocado, sangue trocado por tempo, dinheiro. Você deposita o sangue. Você está trocando. Você fala assim, ó, eu dou meu sangue sem me dar dinheiro. É isso. É sangue por dinheiro. Tempo é sangue. Então todas as vezes que você fala coisas, ou você quer criar uma briguinha, não, eu sou assim mesmo. Você mesmo está se machucando. Você mesmo está sendo prejudicado. E nos próximos meses, vai ter uma estação que você vai ter a oportunidade de viver o que você nunca viveu. Só que para isso você não pode perder tempo. E principalmente você não vai poder perder o tempo. E nas próximas estações, eu vou dizer algo muito forte. Talvez doa o seu coração, mas eu tenho que falar. Não vai ter a ver mais com os outros. Vai ser cada um. Quem buscar, vai alcançar. Quem não buscar, vai ficar.
Nos próximos meses, Deus vai estender a mão e vai falar: vem. Você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que tomar uma decisão. Serão 3 meses que você vai ter um acesso a um céu completamente aberto. E vai ser 3 meses que você não vai poder perder tempo. Porque se você parar para olhar para o outro, você corre o risco de perder isso. Você quer ajudar alguém? Ajuda agora. Porque nos próximos dias, e quando entrar essa estação, não vai ter jeito mais. Lembra da parábola das virgens? As pessoas acham que isso só se aplica na volta de Jesus. Nos próximos dias, essa parábola vai entrar em vigor. E se você tem azeite guardado, guarda, porque vão tentar roubar. Vão tentar tirar de você. Como que tenta tirar de você? O inimigo, ele usa 3 estratégias para acabar com o seu tempo e com o teu propósito. Se você trouxe caderno, anota. Não, vocês já anotaram, filho, vocês já sabem. Primeiro, o inimigo joga você contra a igreja. Joga você contra o corpo. Você começa a duvidar do corpo. Segundo, o inimigo joga você contra o teu líder espiritual. Por quê? Porque ele não consegue atingir Deus. Então ele vai minando o quê? O corpo. Seu cérebro está funcionando, seu corpo ficou doente, você sai da cama? Não, então elimina o corpo primeiro. Ele bateu no corpo, está arriado, ele vai em cima de quem? Do cabeça. Então o inimigo joga você contra o líder espiritual. E depois que ele faz você se voltar contra o líder espiritual, ele faz você se voltar contra quem? Contra Deus. Então vem o espírito de rebelião, porque o espírito do orgulho, o sentimento do orgulho, ele é a base para o espírito da rebelião. O orgulho, ele é a base para que a rebelião seja instalada. Então, para aqueles que não estiverem nessa fenda nos próximos dias e meses, vai vir esse sentimento de rebelião. Só que, tudo bem assim, né? Só que depois desses 3 meses vai vir a última estação que eu não posso falar. Eu vou tentar explicar na palavra. Aí você vai ter que ter um entendimento no espírito. Eu nem abri a Bíblia aqui na palavra que eu queria, que é 1 Pedro, vou abrir, mas caiu aqui, ó, Tiago capítulo 1, verso 12, feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida. Caiu aqui, eu não abri, eu não pensei. Olha como Deus está falando conosco, está dizendo assim: ei, não perca tempo, continua no teu propósito, continua naquilo que eu falei para você lá atrás. Porque se você perseverar, você vai receber a coroa, você vai ser honrado. A coroa que Deus prometeu aos que amam. Deus, Ele te ama sim ou não? Você ama Deus? Então faz por onde? Então, mais uma vez, quando eu perco tempo com fofoca, quando eu perco tempo em tirar satisfação, quando eu perco tempo em achar ruim, quando eu perco tempo em falar por que isso aqui não está reto, isso aqui está torto, por que eu perco tempo em falar isso aqui não está assim, está assado, você está perdendo tempo. Foca no que não é perda de tempo. Otimiza o seu tempo, aproveita o seu tempo, porque o inimigo está tentando roubar.
Ele está colocando coisas na sua cabeça, está deixando você com tempo ocioso para você ficar pensando coisas que não vão te edificar. O que a palavra em Provérbios fala? Que os ímpios ficam maquinando como fazer o mal. Não deixa sua mente vazia, vagando. Vai preenchendo você, vai preenchendo o seu interior com palavras que venham edificar a tua vida. Não permita com que os teus ouvidos, os teus olhos, você seja um ataque. Mas vamos aqui considerar que uma parte das pessoas, eu sei que é a minoria, não perde tempo com isso. Vamos pegar uma minoria aqui. Eu vi esses dias a declaração do Cris Bustamante, que é um fisiculturista que eu sigo. Eu sigo ele e o Ramon, que eles competiram agora no Mr. Olímpia. E o Chris, ele ganhou acho que 4, 5 vezes, 6 vezes, não me lembro agora. E o Ramon competiu com ele. E o Ramon ficou olhando para ele assim, todo, tipo assim, ele fazendo pose do lado do cara, competindo com o cara. E ele, o Ramon brasileiro saiu de um lugar maior pobre no Brasil. Os caras pegaram ele, transformaram ele num atleta, porque ele tinha força de vontade, e ele competiu com o ídolo dele. E ele ficou olhando ali o Chris ali, e praticamente admirando o cara. E ele perdeu e o Chris ganhou. E aí eu vi uma declaração dos caras, mentores, treinando, dizendo, você precisa começar a se comportar diferente no palco. A forma como você se posiciona, como você olha, os jurados vão contar tudo. O Chris, agora, ele não é mais o seu admirador, seu ídolo. Ele tem que ser o seu adversário, você tem que mudar a sua maneira de pensar. E no primeiro momento eu falei assim, não, o cara está certo. Né? Tem que pensar mesmo com a mente. E eu achei que eu estava certo, olhando os caras falando, está certo. E sabe qual foi a atitude do Chris? Ele veio, procurou o Ramon para treinar junto e mostrou para o Ramon as poses para ser campeão. Eu não acreditei quando eu olhei aquilo, eu falei assim, não, peraí, o cara que é campeão, que vai ser desafiado pelo cara, está ensinando o cara como ganhar dele. Por quê? Porque quem é campeão não precisa provar para o outro que é campeão, ele tem prazer de fazer o outro se tornar melhor que ele, porque ele sabe o que ele é, ele sabe o que ele carrega, porque além dele não perder tempo, ele aprendeu a não perder o tempo, porque o tempo é uma janela que se abre, uma oportunidade que se abre, para que de fato você seja um verdadeiro vencedor, apesar das dificuldades. Aí você vai ver a declaração do Chris, ele fala assim, um dia antes, eu estava chorando, querendo desistir de tudo, porque eu falei que eu não me achava, que eu estava apto para ganhar. E no dia da competição, ele chorou no banheiro, ele falou para a esposa dele, eu vou desistir porque olha para mim. E o cara, perfeito, todas as fibras, o corpo do cara, perfeito. E a mulher dele falou, não, você precisa subir, e ele sobe, faz as poses lá e ele ganha. E aí ele faz a declaração do seguinte, a questão nunca foi chegar lá, a questão sempre foi em nunca desistir. É isso que faz um campeão. A questão não é você alcançar, é você se manter, permanecer. Não tem problema nenhum em você chorar, você esbravejar, em alguns momentos você até querer jogar tudo para o alto, não tem problema nenhum. O problema está em você abandonar o barco. Então vamos considerar aqui a minoria que não perde tempo mais com perder tempo. Existe então o segundo momento de não perder o tempo. E que tempo é esse? É justamente o kairos, uma porta que se abre, uma oportunidade, e ele fica o tempo todo prestando atenção no seguinte, eu não posso perder essa oportunidade. Em 2018, Israel ia comemorar 70 anos. A palavra diz que quando a figueira florescesse, a figueira fala de Israel,
seria um dos maiores derramar do Espírito Santo, e toda geração que provasse do derramar do Espírito Santo iria multiplicar os seus dons e ia se mover de uma maneira como nunca. Eu falei, cara, eu preciso estar em Israel. Por quê? Porque era o tempo, era um tempo que não ia ter outro. E o que eu fiz? Para poder ir para Israel, só tinha uma igreja. Eu fechei a igreja e fui. Todo mundo falou, você está ficando louco, você não pode fechar a igreja. Só que eu estava atrás do tempo que eu estava enxergando que as pessoas não estavam. O tempo. Então tem momentos na sua vida que Deus ele vai abrir uma porta e você tem que agarrar aquilo com todas as suas forças, porque talvez você não tenha outra oportunidade. Entende o que eu estou dizendo? Você vai ter que agarrar aquilo. Agarrar, custa o que custar. É o preço que você vai ter que pagar. É o preço. É o preço. Deixa eu te dizer outra coisa. No fim das contas, é você e ele que vai sobrar só. É só você e ele. É só você e ele. Não vai ter ninguém do seu lado. É você e ele. Um dia ele vai sentar na tua frente e ele vai falar assim: ei, meu amigo, por que você abandonou o barco lá atrás? Por que você parou? O que você fez com o que eu te dei? Eu confiei uma família na sua mão, eu confiei um marido na tua mão, a esposa, os seus filhos. O que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez? Porque você dá desculpa para mim, você dá desculpa para você mesmo, é uma coisa. Nós darmos desculpas é uma coisa, mas vai falar para ele que sabe de tudo? O que nós vamos falar para Deus? Então aqui no Evangelho de 1 Pedro vai dizer justamente isso, que um dia vale mais do que um dia para nós, é como 1000 anos para Deus, e 1 ano para Deus é 1000 dias para nós, e vice-versa. Então se nós não compreendermos o Kairos de Deus, em estar disposto a isso, nós não vamos enxergar as fendas, as portas que estão sendo abertas para nós. Não olha para a tua condição. Olha para mim, não olha para a tua condição. Deus não precisa da tua condição, Deus precisa da sua disposição. Deus não precisa da sua condição, Deus precisa da sua disposição. O quanto você quer? Se você mostrar para Deus o quanto você quer, Ele dá um jeito de acontecer o que você não imagina. Então você tem pagado o preço, você não tem perdido tempo com bobeira, e de fato você quer viver o sobrenatural, chegou a hora de você viver o tempo de Deus. Não perca o tempo, tempos específicos, que vão virar chaves na sua vida e não vão voltar mais. Então lembra que o inimigo ele rouba o tempo? Agora, o que nos impede e o que facilita a vida do inimigo é justamente uma coisa: Salmos 81, verso 11 diz assim, contudo, o meu povo preferiu não me dar ouvidos. Israel não quis obedecer-me.
Por isso os entreguei ao seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem seus intentos e desejos. Se o meu povo me escutasse, e se Israel andasse nos meus caminhos. Qual que é o problema então? Escutar, fala escutar. Quando que eu perco o tempo? E consequentemente perco o tempo? Quando eu não escuto. E o que é escutar? Escutar é ouvir o que está sendo pregado? É escutar e executar. Se você não coloca em prática aquilo que você escuta, você não aprendeu. Agora olha que interessante essa palavra em Marcos, para ilustrar o que está sendo dito. Em Marcos capítulo 7. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Vocês estão comigo? Você que está me assistindo, você está aqui comigo, você está pensando esquece outra coisa agora é só a palavra. No verso 31 diz assim, Marcos 7, outra vez, saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom, e atravessando a região de Decápolis. Então algumas pessoas lhe apresentaram um homem, que era surdo e mal podia falar, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus conduziu o homem a sós para longe da multidão, e colocou os dedos na orelha dele, e em seguida cuspiu e tocou na língua daquele homem. Olha isso, ele pôs saliva na própria boca daquele homem. Você fala assim, meu Deus, que coisa nojenta, né? Imagina um pastor fazer uma coisa dessa, vai falar que tem endemoniado. Depois, levantando os olhos para o céu, e com um profundo suspiro, ordenou Efatá. Por que suspiro? Porque o ar, ruach, o espírito, fôlego, Efatá, não foi só uma palavra liberada, foi vida liberada por meio das palavras. Efatá, que quer dizer abra-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, e sua língua desprendeu-se, e ele começou a falar fluentemente. Olha que coisa interessante. O homem era surdo, e ele tinha dificuldade para falar. Quando o ouvido abre, a língua destrava. Ou seja, qual é o maior risco de eu perder o tempo? É quando eu não paro para ouvir aquele que está me mostrando qual é o tempo. E quando eu não paro para ouvir aquele que está me mostrando qual é o tempo, eu começo a falar coisas que não condiz com aquilo que eu estava pronto para ouvir, mas dei ouvido para o inimigo. Então eu começo a falar coisas que não edificam, eu começo a falar coisas distorcidas, porque quando você não tem clareza naquilo que você escuta, você não tem destreza naquilo que você fala. Então Satanás, ele é mestre em distorcer a palavra e lançar em você. E quando que a palavra germina? Quando encontra dentro de você uma terra fértil. E o que é uma terra fértil? São áreas da minha vida que não foram curadas. Então eu tenho um problema emocional com um irmão meu de sangue. E de repente eu estou numa conversa de amigos, ou eu estou numa igreja, eu escuto alguém falando que tem que perdoar o irmão. Naquele momento, Satanás pega a palavra, eu já estou machucado. Eu não quero ajuda, eu não quero correção, eu não quero que alguém estenda a mão sobre mim. Naquele momento que o pastor ou o líder fala, olha, você precisa perdoar o seu irmão, Satanás chega, pega a palavra no ouvido daquela pessoa e fala assim, está vendo? Ele está dizendo que você está errado.
Ele está dizendo, mas você está certo. Você não tem que pedir perdão, é ele que tem que pedir. Sabe por que o seu pastor fala isso? Porque ele sabe sobre você, porque Deus revelou para ele, mas ele já está te acusando, ao invés de querer te ajudar. É isso que Deus faz com você. Aí o cara que está no culto fala, é verdade mesmo, não vou mais no culto não. Quem tem que pedir perdão é ele. O ouvido está tampado, não escuta bem. Aí eu saio falando o quê? Palavras torpes, porque eu escutei distorcido, não estava conectado, alinhado, não estava sintonizado. Não estava sintonizado. Quando você não tem uma conexão correta, entra vírus, entra tudo e dificulta. Mas se num primeiro momento aconteceu isso, e você reconhecer, sabe o que você faz? Corre. E vai em direção àquele que falou e fala assim, me perdoa, me ajuda a sintonizar com aquilo que você está falando. Talvez naquele momento você falou o que não devia, falou impensado, falou no calor do momento, esbravejou. Pede perdão, volta atrás e fala assim, me ensine então a sintonizar com aquilo que você está falando. Aí você quebrou o inimigo. Mas não continua alimentando isso nele, porque ele vai criando cada vez mais força, cada vez mais força. Então, quem não para ouvir, nunca pode levantar para ensinar. Um dos maiores defeitos das pessoas é não parar para ouvir, para sentar para aprender, não consegue. Ah não, mas é que eu preciso falar, eu dou aula para os meus filhos espirituais, tem hora que tem que puxar a orelha deles, porque eles falam bastante, mas está aprendendo, está melhor já. Mas é porque eu tenho necessidade de falar, eu tenho que colocar para fora. Não. Você tem que aprender a silenciar a alma. Porque não adianta ficar quieto e aqui dentro há um turbilhão. Ficar quieto não é fechar a boca. Ficar quieto é silenciar a alma e descansar em Deus. Entendendo que aquilo que for sendo liberado, vai sendo curado. Jesus diz que o problema não é o que entra pela boca, é o que sai. Mas só sai aquilo que você ouviu. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Então quando o diabo distorce o seu ouvir, ele está atingindo quem você é? A fé. A fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Quando ele distorce a palavra, e você não consegue ouvir direito, ele está atingindo quem você? A fé. Você não tem clareza, logo você não executa. Você começa a ter um monte de dúvidas. Você vai atravessar um caminho que você não conhece, uma trilha. Alguém chega para você e fala, sai daqui, você vai subir ali, é só você pegar essa trilha. Você vai de boa? Você vai assim, ó, porque você não conhece o caminho. Mas se você for com guia, você vai tranquilo. Então se você não tem clareza sobre aonde você está andando, você sempre vai ter medo de tomar decisões, medo de caminhar, medo de seguir, medo de ir. Mas quando você escuta com clareza e entende, você consegue caminhar, ainda que você não saiba. Opa, por quê? Porque alguém liberou uma palavra para você lá atrás. Então, otimiza o tempo. Sentou para aprender? Senta para aprender. Pega o caderno, a caneta ali, ó. Tudo que seja uma esponja. Tudo que falar, se anota. Pergunta coisas relacionadas ao tema. Extraia o melhor daquela pessoa. Aprenda a extrair o melhor. Então, vou citar um exemplo aqui. Na terça-feira a gente teve aula. E aí houve um debate assim, uma conversa. E eles ficaram falando. E eu deixei eles falar. Mas por que você não interrompeu? Eu não vou interromper, a fome é deles, não é minha.
Quando eles tiverem fome, eles vão parar para me ouvir. Eles só perderam tempo. Se você aprender a extrair o melhor da pessoa, você vai conseguir otimizar. Você fala assim, mas eu tenho muitas dúvidas. Não tenta sanar as dúvidas, tenta aprender. Porque no meio daquele aprendizado, as dúvidas vão ser sanadas. Dúvidas sempre vão existir, mas tempo nem sempre vai ter. Imagina que você não está sentado com um professor, com um pastor, com o teu pai espiritual. Imagina que você está sentado com Jesus. Imagina se só você falar. O que você ia aprender dele? Você só tinha aquele momento. É a ceia. Vai embora. Para mim, eles ficaram todos em silêncio, olhando o mestre e passando um filme. Porque eu me coloco na situação. Dizendo quantas vezes eu podia ter ficado quieto e ter aproveitado mais ele. O dia que eu meditei nisso, eu chorei tanto. Porque é tempo que a gente perde. Só que com Jesus não era tempo, era o tempo. Talvez Pedro falou assim, como eu era a boca aberta. Quantas vezes eu falei, Jesus me corrigindo, sendo que eu podia estar do lado dele e aprendendo tanto. Talvez eles só falaram para Jesus assim, vai embora, não? Fica com nós um pouquinho aqui. Eu prometo que eu não vou falar mais tanto. Mas é do ser humano isso. Até a gente aprender, não é errado. A gente foi ensinado errado. Mas eu estou passando para vocês a forma de extrair o melhor. De sugar. Você quer extrair? A pessoa falou uma coisa, fala alguma coisa no assunto que ela está falando. Não muda o assunto. Meu pai espiritual é assim. Ele está falando uma coisa. Se você falar de uma coisa completamente diferente, ele nem responde. Porque ele não perde a conexão. Vai tirar ele da conexão. Aprenda a extrair o melhor. Quem domina isso recebe mais que outros. Então quem domina isso recebe mais que outros. Esteja conectado comigo, sensível ao que eu estou falando aqui. Lembra do que eu falei no começo da pregação? Que eu ia falar, eu ia entregar por meio da palavra hoje. Então, um dos maiores exemplos de pessoas que aproveitaram o tempo, e referente ao tempo que está por vir, na última estação desse ano, foi um homem chamado Obed-Edom. E agora a conexão e o link vocês vão ter que fazer no espírito com aquilo que eu falei. Vocês vão ter que captar no espírito de vocês sobre a última estação. 2 Samuel 6,10 diz assim, por esse motivo, ele desistiu, Davi, de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a casa de Obed-Edom de Gate. Por quê? Porque a arca estava na casa de Abinadab, que era levita. A arca tinha ido para os filisteus, lembra que eles roubaram a arca? Começou a acontecer um monte de doença. A gente não quer essa arca não, só desgraça. Manda embora. Levaram para a casa de Abinadab, que era um levita. Um levita é um adorador. Mas a palavra diz que não aconteceu? Mas era adorador. Você pode ser adorador, você pode ser cantor, você pode ser pregador, você pode ser horror. Se você não souber valorizar a presença que está com você, vai embora. Vai embora e não vai acontecer. Não é o seu talento que rege. Era levita, não aconteceu nada. Davi falou, vamos fazer. A gente está... Aí, Davi mandou buscar a arca da maneira errada.
mandou os bois. Por quê? Porque queria trazer a arca logo, colocar a arca em cima da carroça e vamos logo. Só que a arca, presença, não pode ser carregada com bicho. A arca tem que ser carregada aqui, ó, no ombro. Peso da presença é aqui, ó. Ai, mas tá pesado, hein? Ou você larga, ou você continua. Aí colocaram no boi, o boi tropeçou. Uzá, que era um servo de Davi, colocou a mão para a arca não cair. A ira de Deus veio e consumiu Uzá. Mas ele foi fazer um gesto bom? Ele não foi ajudar? Por que ele morreu se ele foi ajudar? Nem sempre os seus atos que parecem ser bons, é bons para Deus. Estava tocando na presença, estava tocando coisa imunda, justamente, consumiu ele, porque ele tocou de forma indevida. Você pode tocar na sua esposa de forma indevida, na presença. Deus aceita o pecado contra a sua santidade, mas Deus não aceita pecado contra a sua autoridade. Deus aceita pecado contra a sua santidade, mas Deus não aceita o pecado contra a sua autoridade. O dia que se levantaram contra Moisés, Corá, Datã e Abirão, e causaram uma rebelião, Moisés falou assim: vocês querem morrer que jeito? Não, porque não sei o quê. Vocês querem morrer a terra abrindo ou o fogo consumindo? A terra abriu e consumiu todos eles. Porque é autoridade. Deus não negocia autoridade. Rebelião contra a autoridade, Deus não negocia. Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 8. Não negocia. Então Davi falou assim: vamos fazer o seguinte, já que está morrendo, eu fiz errado, vamos deixar a arca aí, eu sei que é a presença de Deus, vamos deixar em qualquer casa, depois vai buscar. Quem que é que mora aí? É um tal de Obed-edom, Senhor. Esse aí, ele tem descendência filisteia, é inimigo, deixa lá. Só que Obed-edom, apesar de alguns teólogos falarem que ele tinha descendência filisteia, ele era um adorador. Tirou tudo da casa, tirou o sofá, tirou a cama, tirou o Netflix, a televisão. Obed-edom tinha as coisas já. Tirou, vamos arrastar, e colocou a arca no centro da casa dele. Casinha era pequenininha, tomava um cafezinho com leite, comia uma torrada. Não tinha nem luz, eu acho, só o Netflix que pegava. Colocou a arca da aliança no centro da casa. A palavra diz que em 3 meses, Deus prosperou tudo. Tudo. Então informaram o rei: Senhor, o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom, e tudo o que ele possui é por causa da arca de Deus. Então Davi moveu uma grande festa, e foi até a casa de Obed-edom, e ordenou que transportasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Então Davi falou: opa, então chegou a hora de buscar a arca, porque está dando certo lá, Deus está bonzinho de novo, parou de ficar bravo comigo. Aí ele consultou os anciãos falaram assim: Davi, tem que trazer a arca no lombo, no ombro, aqui nas costas, nada de usar boi e bicho não, entendeu? Entendi. Aí o rei foi. Aí o rei chegou, chamou o servo dele e falou: bate lá na casa do Obed-edom, pode pegar a arca que eu estou mandando. Bateu na arca, bateu na porta. Presta atenção que eu estou falando, hein? Não dá para ficar voltando não, presta atenção. Abriu a porta. Quem que estava na porta da casa de Obed-edom? O rei. Depois de 3 meses, o rei bateu na porta da casa dele.
Depois de 3 meses prosperando, o rei bateu na porta da casa dele. Quando que ele imaginar que a arca ia para dentro da casa, e quando ele imaginar que o rei ia bater na porta, só que o rei falou uma coisa: eu vim buscar a arca. Depois de 3 meses, o rei voltou para buscar a presença. Pegou no espírito? Depois de 3 meses, que houve uma chance única, o rei voltou para buscar a presença. Ó, vou levar embora. Obed-edom falou assim: peraí, rei, eu sei que eu não tenho como ficar com a arca aqui, porque o senhor falou, está falado, mas eu tenho um pedido. Eu vou com o senhor, porque eu posso perder tudo isso aqui. Eu sei que prosperou, floresceu, mas eu e minha casa vamos embora com o senhor. Agora, o rei levou a presença embora. Você acha que o rei ia permitir Obed-edom ir com ele, se Obed-edom em 3 meses não tivesse honrado a presença? Obed-edom, ele pôde ir com o rei, porque em 3 meses ele honrou. Então, para onde a presença foi retirada, Obed-edom foi junto. Então Davi, além de levar no ombro, agora ele fez diferente. A cada 6 passos ele parava. Imagina, até Jerusalém, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mata um bicho, sacrifica, adora a Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mata um bicho, sacrifica a Deus. A cada 7 passos ele adorava a Deus como oferta. É para manter a presença depois que o rei tira. Depois que o rei levar embora, é a forma para você manter. Há uns ciclos de 7. Para você não perder o rastro da presença. Ele deixou um segredo aí, entendeu? Ele deixou um segredo para aqueles que valorizaram esses 3 meses com a presença. Um rastro. Para você só segue o rastro da presença com oferta. Porque através do sacrifício e do clamor que o fogo desce. E aí o que aconteceu com Obed-edom? Virou o porteiro da casa? Ele não só foi para a casa do rei, como o rei falou assim para ele assim: Obed-edom, como você honrou muito, eu vou te constituir porteiro do templo. Meu Deus. Ah, mas é só ele ficar na porta? Peraí, mas a palavra em Salmos está dizendo que um dia na porta vale mais do que 1000 anos longe da presença. E que o Senhor vai transbordar, e vai dar coroa, e vai dar bênção, e reconhece. Só que olha o que aconteceu por ele ser só porteiro. No 1 Crônicas 26, eu estou encerrando. 1 Crônicas 26, do verso 1 até o verso 7, ele enumera várias pessoas. E sabe quem são todas essas pessoas? Verso 8. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Ele e os seus filhos e parentes eram capazes, eram valentes, eram hábeis em suas funções. Somavam 62 descendentes da linhagem de Obed-edom. Ou seja, por causa de Obed-edom ter honrado 3 meses a presença, o rei vir buscar, chamar, ele ir embora, porque conheceu, porque honrou, valorizou, ele sabia o rastro, o rei mandou chamar, ele podia agora ser porteiro, e ele não foi só porteiro, como
a descendência dele, 62 pessoas, foram habilidosas em tudo e honradas em tudo. Ele afetou mais do que 4 gerações. Sendo porteiro, e hoje o cara que prega a palavra, que toca, que é diácono, que dança, acha que está apavorando. O cara era porteiro do rei, e o profeta vai falar que esse que é o porteiro que verdadeiramente entendeu, que está reclinado à porta, é esse que Deus enxerga. Quem é a porta? Você está na porta, quem que é a porta? Eles eram formados de classes de porteiros, isso é, grupos de homens notáveis, que tinham cargos como seus parentes, que ministrarem a casa de Yahvé, o templo de Deus. Está vendo? Quem ficava na porta, ele era honrado. Não era qualquer um que era colocado na porta. Quem ficava na porta era honrado, porque ele guardava a porta da entrada do templo, da casa de Deus, onde residia a presença. É mais ou menos, Deus está confiando a chave da casa dele na sua mão. Quem cuida da porta é isso. Olha, eu confio tanto em você que eu estou dando a chave da minha casa na sua mão. Você daria a sua chave na mão de um desconhecido? Entende o quão profundo é isso, com o que vai acontecer nos próximos dias e meses? Sabe o que mais me dói, me machuca? Eu falava isso com uma filha espiritual no estudo, terça-feira. A gente conversava sobre isso. É de muitos não viver isso, ou enxergar isso e não querer isso. É a mesma coisa, você tá diante de um tesouro e você falar, eu não quero não. É uma oportunidade única. Esse jubileu, essa ruptura que vai acontecer no céu, é uma oportunidade única, não vai ter mais. Escuta o que eu estou dizendo, não vai ter mais. Só daqui 50 anos. Só daqui 50 anos. Mas se você tem pagado o preço, se você tem entrado nesse jubileu, se você já tem feito a tua oferta, se você já tem se preparado, se você já está com tudo, como é que fala? Munido, é para você. Chegou o seu tempo. Chegou o seu tempo. Deus está mandando liberar agora para os filhos, para pessoas que têm pagado o preço, pessoas de outros países, pessoas que têm me procurado, pessoas que estão dizendo para mim, desesperado, mandando mensagem para mim, eu não quero ficar fora desse jubileu, o que eu faço? Para você essa palavra. A presença vai chegar na sua casa. A presença vai entrar no meio da sua casa. E ela vai ficar por 3 meses. E em tudo você vai prosperar. São 3 meses que Deus vai fazer florescer o que não floresceu até hoje. São 3 meses que você vai ter acesso a um céu completamente aberto. Você que verdadeiramente não tem perdido tempo, e você quer o tempo, mas não sabe como, não importa a sua dificuldade, talvez até hoje você negligenciou isso, mas você está decidido e decidida a viver isso como nunca. Esse tempo é para você, chegou a hora. Chegou a hora, você vai se levantar e vai tomar posse, porque a presença vai ser colocada dentro, ela vai ser plantada na sua casa, e quem não tiver na mesma visão vai ser colocado para fora, porque ele não negocia,
ele não negocia. Quem não tiver, vai ser colocado para fora. Porque depois de 3 meses, o rei vai bater na porta e vai falar: eu quero a arca. Eu estou levando ela. A questão é: você poderá seguir o rei? Ele vai ver o estado que está a arca, mas principalmente o estado que está você, porque a arca por si só, ela se preserva, e você? E eu? Não perca o tempo. Amém? Glória a Deus. O recado está dado, meus amados. Senti que foi uma palavra profética, foi um recado do céu essa noite. Eu senti isso, que foi um recado do céu. É como se eu pudesse ver ele falando e escrevendo através da minha boca, sabe? Fala, filho, fala. Quem tem ouvidos, ouça. Fala. Glória a Deus. Agradeço você ter ficado comigo até aqui. Espero que essa palavra de verdade venha te preencher e venha te trazer um alerta, que você não perca. Por que a atrocidade e coisas horríveis têm acontecido de uma maneira tão violenta nesses dias? O inimigo não suporta a luz. Eles ficam desesperados. Você já viu o mosquito, quando a luz está apagada, chegar perto? Ele só chega a hora que se acende. Eles ficam batendo na luz assim, ó. Até morrer. Você vai acender e coisas vão vir, mas resista, porque a presença vai estar com você. Glória a Jesus. Meus amados, é isso. Obrigado por mais uma reunião. Aqui está o QR Code para você fazer a tua oferta ou contribuição. Na descrição do vídeo, o Pix. Obrigado mais uma vez. Continua nos seguindo, curtindo, comenta. É muito importante. Mais uma vez, obrigado pelo carinho. Eu espero que você tenha sido edificado por mais essa palavra da reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.